Olá, gente. Hoje é dia 25 de março de 2023, sábado. Estou aqui de volta para a gente começar a falar sobre política, não é? E olha, eu estou deixando aqui meu Pix para vocês, minha chave do Pix. Se vocês quiserem participar, porque eu estou, digamos assim, né, com o meu perfil no YouTube já bloqueado. Então, só tenho como manter contato com vocês assim dentro do Facebook, que ainda me sobra para poder falar com vocês. E eu quero falar sobre a responsabilidade do Rodrigo Pacheco com relação aos atentados do dia 8 de janeiro no Congresso, né? Por que eu estou falando a preocupação que eu tenho hoje com o Pacheco? O Pacheco pode ser algo a ser investigado. O Pacheco pode ter prevaricado. O Pacheco pode ser um dos elementos que podem correr perigo com a instalação da CPMI. Por que eu digo isso? Porque essas invasões que aconteceram nos prédios dos três poderes não foram uma invasão, foram uma entrada espontânea. Foi aberto para eles o acesso. Não houve quebradeira para entrar, não houve arrombamento de porta para entrar. Houve um acesso facilitado, quer dizer, pessoas abriram as instalações para que os elementos entrassem. Os elementos que entraram dentro dos prédios entraram antecipadamente, sabiam o que iam fazer, sabiam que alguém ia abrir para eles. Então, tudo isso é uma questão de levantamento que deve ser feita para investigar a responsabilidade dos responsáveis por esses prédios. E no caso do Congresso, a responsabilidade do prédio fica a cargo da Polícia Legislativa. E o presidente do Congresso, que é o Rodrigo Pacheco, é o corresponsável por essa Polícia Legislativa. Como se diz assim, ele é o síndico do prédio, ele tem a chave, o acesso, ele é que controla, né, as dependências do prédio. Então ele é o responsável direto pela Polícia Legislativa. E eu vou dizer para vocês quais são as atribuições da Polícia Legislativa. Ao serviço de policiamento compete dar andamento às medidas ordinárias e de emergências determinadas pelo plano de segurança das instalações, coordenar, controlar e executar o policiamento nas dependências sob a responsabilidade do Senado Federal e suas adjacências. Supervisionar e fiscalizar o acesso, bem como fiscalizar o trânsito de pessoas nas dependências sob a responsabilidade do Senado Federal, registrar as ocorrências e encaminhá-las oportunamente ao Serviço Cartorário da Coordenação de Polícia de Investigação, supervisionar e fiscalizar o acesso de veículos nos estacionamentos privativos do Senado Federal, preservar o local dos ilícitos nas dependências internas, externas e nas residências oficiais sob a responsabilidade do Senado Federal, acionando imediatamente a área de investigação da Secretaria para as providências cabíveis, supervisionar os serviços de vigilância e de controle de acesso nas dependências sob a responsabilidade do Senado Federal, controlar distúrbios e manifestações que coloquem em risco o patrimônio público e as pessoas, aplicando alternativas táticas e técnicas, atuar preventivamente na inspeção das dependências do Senado Federal em busca de artefatos potencialmente perigosos e instrumentos de sabotagens, manter intercâmbio com órgãos de segurança pública e outras instituições governamentais nos termos do Plano de Segurança de Instalações do Senado Federal, coordenar, controlar e executar o policiamento ostensivo nas dependências externas sob a responsabilidade do Senado Federal e executar outras atribuições correlatas. Então, dito isso, quando aconteceu o desfecho lá no dia 8 de janeiro,
Eu posso dizer para vocês o seguinte: pode colocar 100 mil homens para tomar conta da esplanada dos ministérios, da Praça dos Três Poderes. Podem colocar 20 tanques de guerra. Podem colocar aeronaves, helicópteros. Podem colocar cavalaria. Nada disso adiantava. Sabe por quê? Porque as pessoas que entraram lá dentro, entraram dentro das dependências do Congresso, elas foram convidadas a entrar. Porque o acesso foi facilitado, foi ofertado o acesso a esses elementos para que eles pudessem entrar escondidos sob a facilitação, sobre a prevaricação, sobre a cumplicidade da direção da casa. Quem dirige a casa do Congresso? Rodrigo Pacheco. Então, Rodrigo Pacheco, você pode ser alvo da CPMI, você pode ter prevaricado, você pode ter colocado o patrimônio do Congresso Nacional em risco, você pode ter se omitido, ou você pode ter sido cúmplice ou artífice, dependendo das investigações. E as câmeras de segurança que registraram essas iniciativas de pessoas que entraram no Congresso Nacional têm que estar à disposição dos parlamentares, dos senadores. Isso é matéria investigativa, porque se tem ali um policiamento ostensivo para guardar as instalações, e isso aí é de responsabilidade do presidente do Senado, porque ele é o dirigente da casa, ele responde pelo Congresso Nacional, ele responde pela Polícia Legislativa, ele responde pela segurança do patrimônio, ele responde pela integridade física das pessoas e do patrimônio físico do Congresso Nacional. Então, Rodrigo Pacheco, você está na mira dos patriotas. Você deve explicação. Você deve responder perante os seus pares por que a Polícia Legislativa falhou na segurança desse patrimônio, sabendo que nesse período estava tendo uma manifestação em andamento, sabendo que a ABIN já tinha informado os órgãos de segurança, sabendo que existia panfletagem na internet, tomada de poder, tudo mais. Ou seja, Rodrigo Pacheco, você está na mira dos patriotas. E você vai ter que responder essas perguntas ou agora ou mais tarde. Então, esse atraso seu para reunir as duas casas para instalar a CPMI deve ter um motivo muito forte. Você está prorrogando, você está protelando, porque você sabe e que você teme que isso pode chegar até você. Então, isso não é uma acusação, isso é um indício em função do que representa a presidência da casa, a coordenação do Serviço de Segurança do Congresso, a Polícia Legislativa. Então, compete ao parlamentar que responde por essa casa responder essas questões. E Pacheco, se você deve, você vai ter que pagar. Ah, vai. Porque isso não vai ficar barato não, meu amigo. Os patriotas estão de olho em você. Então, porque, meu amigo, se tem uma polícia legislativa para tomar conta do prédio e você deixou que isso acontecesse, você pode estar realmente encrencado. E aí fica a grande pergunta: será que é por isso que você está atrasando a instalação da CPMI? É por isso que você está atrasando a leitura
do requerimento da CPMI, porque você teme que isso chegue até você? Então, essa é uma pergunta que vai ficar no ar até você se pronunciar e responder perante os seus pares. Por que a Assembleia Legislativa, a Polícia Legislativa e o Serviço de Segurança da Câmara, do Senado e do Congresso não atuou de forma devida para garantir a segurança do patrimônio? Bem, então, gente, eu estou falando isso porque a gente sabe que na política é assim, você coloca notícia em cima de notícia. Vão criando escândalos, colocando camadas de escândalos sobre camadas de escândalos. Para quê? Para tampar a pauta, para abafar, para enterrar um assunto. Então, meu amigo, o 8 de janeiro, está sendo um alvo, né, de preocupação da mídia. E o que eles querem fazer? Eles querem colocar camadas sobre camadas para enterrar esse assunto. Então cria uma denúncia aqui, cria um factóide ali, cria um escândalo acolá, vai criando fatos para ocupar as redações dos jornais. Para quê? Para que esse episódio vai ganhando desimportância, vai deixando de ter relevância na opinião pública e caia no esquecimento a ponto de que isso possa cair no vazio e não ser levado adiante. Tem sido assim a vida inteira que eu me entendo por gente. É escândalo para criar escândalo em cima de escândalo. Para quê? Camadas sobre camadas de escândalos para cobrir esse buraco que é o 8 de janeiro. E o 8 de janeiro foi um escândalo criado para tampar um outro buraco. É uma camada muito grande que foi colocada sobre um outro buraco, que é o de 30 de outubro. Porque essas manifestações que ocorreram no Brasil após 30 de outubro, que ocuparam as ruas das grandes capitais, foi para quê? Foi para denunciar o grande golpe que estava acontecendo no Brasil, que foi o golpe eleitoral. Então, esse golpe eleitoral que estava sendo denunciado ao longo do tempo na frente dos QGs, por quê? Porque era a única esperança que essa população brasileira tinha de que, através da segurança militar, eles pudessem ter a prerrogativa de se manifestarem. E aí, para tirar essa ferida, esse movimento que questionava a legitimidade desse governo, foi preciso criar um escândalo maior. E esse escândalo, dia 8 de janeiro, foi uma super camada para tampar essa manifestação. E aí, o que aconteceu? Esse 8 de janeiro virou um escândalo maior ainda. Agora eles têm que criar camadas sobre camadas sobre camadas de escândalos para cobrir esse 8 de janeiro. Então, Rodrigo Pacheco, você está na mira dos patriotas. E os patriotas que foram presos sabem, né, o que custou para eles essa sua prevaricação, que, se for comprovada, você pode até ser impeachmentado. Certo? Então, meu amigo, se você não deve, não teme, leia esse requerimento. Agora, se você deve, e se você teme, e se você tem culpa no cartório, faça tudo para essa CPMI não ser instalada. Tá bom? Porque os patriotas estão de olho em você. Aqui é João Paulo falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. E olha, essa briga não pode ser só minha, tá certo? Eu estou aqui pensando no Brasil, pensando nos brasileiros, pensando nas futuras gerações, que se a gente não resolver essa parada, se a gente pular esse parágrafo, pular esse capítulo, nós não vamos avançar no Brasil. Vai ficar só camadas sobre camadas de escândalo, e isso vai continuar sempre, porque se não resolvermos essa questão, isso vai ficar acontecendo e nós vamos ser sempre vítimas de arbitrariedade, de uma falsa democracia,
de uma falsa liberdade. E o Brasil nunca será soberano enquanto não resolver essas questões que eu estou colocando aqui. Agora, essa preocupação não pode ser só minha, e eu não posso ficar sozinho nisso. Se vocês querem me ajudar, tem aí a chave do meu Pix para vocês participarem comigo, porque senão, meu amigo, eu sou um João pregando no deserto. E aí vocês não vão ter esperança nenhuma se vocês acharem, né, que pode confiar nesse mundão que está aí. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora cubram todos vocês, da direita, do centro, da esquerda. A minha briga é pelo Brasil, não é pelo partido, não é por ideologia, é pela nossa autonomia, nossa independência. Um abraço.